E foi o último suspiro que ela deu, assim, dela, sabe? Porque seguida dali os médicos entraram e pediram pra gente sair. E ali ela adormeceu, foi pra UTI. Mas eu sei que a última palavra dela foi: eu aceito. Veja só o que aconteceu com ela depois disso. Mas antes, é claro, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Marquir Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Marquir Podcast. Vamos ver vídeo. Pronto, já comecei a chorar. Mas vamos lá. Eu vim de uma família tradicional, né? Somos 3 irmãs. Meu pai, minha mãe já falecida e 3 irmãs. Uma mais velha, eu do meio e a mais nova. Crescemos num lar tradicional. Por um lado, com muitos princípios, mas por outro lado, com muita liberdade. Então, ao longo da conversa aqui, a gente vai entender quais são os princípios que a minha mãe passou para nós e quais as liberdades que nós tivemos, porque eu não cresci num lar cristão. Eu fui conhecer Cristo com 28 anos, foi isso? 28 anos? Mais ou menos. Com 28 anos foi que a gente se entregou para Cristo, juntos. Então, vamos lá, começando da minha infância. Venho de uma família que eu posso dizer que era de classe média, baixa, né? Meus pais tiveram muita dificuldade assim para nos criar, ambos trabalhavam. Minha mãe parou de trabalhar um pouco para cuidar da gente, né? Porque na época que eu me lembro, assim, do pouco que eu me lembro, eram eu e a minha irmã mais velha só. Eu acredito, né? Por ouvir falar, minha mãe nunca me falou isso, sempre foram a família, né? Que por ela ter engravidado muito cedo de mim, porque eu e a minha irmã, nós temos um ano de diferença. Então a gente acredita que a mãe engravidou de mim ainda quando ela estava no puerpério. Eu acho que foi muito susto para ela, assim, eu acredito, por, né, minha avó falar, minhas tias falarem, a minha gestação foi negada. Nunca falaram que a mãe pudesse ter um dia tentado me abortar, mas no decorrer da caminhada aqui vocês vão entender do porquê que eu acho que isso deve ter acontecido. O tempo foi passando, a gente foi crescendo, aí 5 anos depois veio a Lilian, a minha irmã mais nova, e passando um pouco tempo assim, eu lembro que lá pelos meus 7, 8 anos, sempre que alguém me elogiava, que a minha mãe falava assim: porque vocês não viram a minha outra irmã, a minha outra filha. É um mulherão. Aí eu fui passando isso, entendeu? Sempre que eu tava com a mãe que alguém me elogiava, é como se ela desmerecesse o elogio que eu tava recebendo. E eu acho que voluntariamente aquilo ali foi me alimentando, como se quando eu ganhava alguma coisa eu não era merecedora de tal coisa. E aquilo ali voluntariamente foi tomando conta de mim, que tipo assim, eu era sempre: não precisa, não quero, sabe? Sempre eu mesmo me desmerecendo. Aí o tempo foi passando e continuava. Aí aonde que eu fui me refugiar? Sempre que tinha um concurso de beleza eu entrava. Sempre. E, por ironia do destino, toda vez que eu entrava no concurso de beleza eu ganhava. Se eu não ganhava, eu ficava entre as 3 primeiras colocadas. Porque eu era bonita. Eu tinha o cabelo longo, eu era bonita, eu era morena, cor de jama. Hoje eu tô desbotadinha hoje, gente. Mas eu tinha cor de cuia, assim, morena, índia. Tanto que algumas pessoas da família me chamavam de cuia ou de índia, por causa da minha cor. Então eu chamava atenção, mas eu era magra. Não dá pra acreditar, mas eu era magra. Enfim, então eu ganhava esses concursos de beleza, mas a minha mãe nunca me apoiava. Eu sempre ia porque parecia que eu queria mostrar alguma coisa que, tipo assim, eu posso ser algo mais. Ganhava aquilo ali por um tempo, me saciava, no outro tempo eu ia lá e fazia de novo, sabe? Mas sempre, e aí sempre voltava nisso. Nisso eu já tava com 10, 11, 12 anos, as pessoas me elogiavam e a mãe falava: é porque tu não viu a Cíntia, que é um mulherão, que é isso, que é aquilo aí. A florzinha murchava e, tipo assim, parecia que eu entrava naquele meu lugar de novo, sabe? E ali eu ficava e não falava mais nada. Enfim, o tempo foi passando e a mãe sempre teve muito princípio de nos criar num princípio de, tipo assim, quando a gente
já estava mais adolescente, né? Não, quando a gente namorar, a gente não podia ter contato físico com o homem, sabe? Se entregar só para o nosso marido, no caso nós teríamos que casar virgem. E ela sempre bateu muito nessa tecla. O meu cabelo a mãe não cortava. Quando ela cortava, era ela que cortava e tirava só as pontinhas, então meu cabelo era passando a cintura, eu tinha cabelo muito comprido. E no colégio eu era muito perseguida por causa disso, porque eu era magra, com cabelo comprido. Hoje as pessoas estão pagando para ter cabelo. Antes a moda era cabelo curtinho, né? Então as pessoas sempre me colocavam rótulos de tipo, ou eu era Olivia Palito, ou era... eles botavam algum adjetivo relacionado ao meu cabelo, né? E eu morria de vergonha. Então, quando eu ia pro colégio, eu prendia o cabelo. Não, gente, olha, era loucura. Mas, enfim, essa é a parte que a mãe sempre puxava para os nossos princípios. Então, ela sempre dizia assim, embora eu acho que no inconsciente dela, ela queria elogiar a Cintia e não prestava atenção que ela estava... né, me escanteando, vamos dizer assim, mas ela sempre lutou para manter a nossa família unida. Então, qualquer briga que tinha entre eu e a Cíntia, da Lilian eu vou falar pouco porque ela veio 5 anos depois, então ela era o bibelozinho e todo mundo cuidava dela, né? Mas entre eu e a Cíntia, se a gente brigava, ela batia em nós, o pai batia, a mãe só, né? Batia porque a gente tinha que ser amiga, porque a gente era irmã, porque a gente não podia brigar, mas em contrapartida ela só puxava o lado da Cintia e esquecia do meu, sabe? Mas é aquelas fusguinhas de irmãs que eu acho que todo mundo tem, né? Os meus filhos hoje também vivem discutindo e brigando e olha, um fez isso, outro fez aquilo, enfim. Então ela sempre prezou muito pela união da família. O lado de que a gente era muito livre para fazer o que a gente queria. Relação de festas. Então começou a vir a adolescência ali, a gente começou a sair. Eu e minha irmã, era sempre eu e minha irmã, era festa todo final de semana. Mas ainda que a gente fosse livre para ir para festas, tinha as recomendações. Não anda com estranho, não conversa com estranho, não aceita nada de estranho, não fica com homem nenhum, é tu e a tua irmã e tu. Se divirtam, não bebam, não fumem, não aceitem nada. E isso a gente fazia. O pai levava a gente para a festa, buscava a gente da festa. Era eu, a minha irmã e os amigos que iam conosco ali, né? A gente se divertia, voltava para casa e assim a gente... foi passando a nossa adolescência. Então, tinha essas recomendações de não aceitar nada de estranho. Na época, a gente usava a gíria de ficar, né? Não fica com nenhum homem, eu não sei como é que fala hoje. Mas, enfim, então a gente não ficava com ninguém, a gente ia única exclusivamente para se divertir. Tinha os princípios que a mãe dizia assim, ó, quando vocês começarem a namorar, se preservem, não mantenham relação, claro que ela não usava essas palavras, né? Não mantenham relação, percam a virgindade de vocês só com o marido de vocês. Mas aí vem a parte também da liberdade que, quando meus pais assistiam filmes, eu posso falar? Não. Pornô, eles não faziam questão de que a gente não assistisse junto. Entendeu? Então, teve episódios que a gente teve acesso à pornografia. Claro, não o filme pornô explícito, mas o contexto, né? A gente deduzia que era isso, então a gente assistia junto, algumas vezes. Então, tinha aquela parte assim, ó, percam a virgindade só com o marido de vocês, que era um princípio e uma ordem da minha mãe, mas em contrapartida a gente teve acesso à pornografia cedo. Né? A minha irmã, não sei se vai lembrar disso, mas isso para mim foi muito marcante. Voltando um pouquinho à minha história, contei toda, cheguei na minha adolescência, né? Nunca fui uma pessoa de ter muitos namorados, nunca namorei, assim, até os meus 15 anos. Tive meu namoradinho lá com 15 anos, mas era oi, tchau, o pai presente, a mãe presente, enfim. Mas teve um episódio na minha vida de quando eu não lembro a idade muito certa e nem quando terminou. Mas eu acredito que lá pelos meus 5, 6 anos eu comecei a ser abusada por um tio, que não era tio, né? Ele era casado com a minha tia. E ele começou a me abusar. Não houve vias de fato, mas eu lembro que sempre que ele ia na minha casa, ele me colocava no colo dele e começava a me tocar e começava a fazer movimentos, né? Comigo entre as pernas dele, assim, próximo às partes íntimas dele. E eram pessoas próximas, então sempre tinha a visita deles, ou a gente sempre ia na nossa casa, ou a gente sempre ia na casa deles. E eu lembro que esses abusos eram frequentes. Hoje eu sei que é abuso. Na época, para mim, não era abuso. Na época, para mim, era carinho. Porque o pai estava sempre viajando, a mãe sempre com os afazeres de dentro de casa, né? Então a única pessoa que me tocava era essa pessoa.
Então, para mim, na época, não era abuso. Fui descobrir que era abuso depois de muito tempo. E fiquei calada, nunca ninguém soube disso. A única pessoa que sabe disso agora, além de vocês, foi ele, porque depois que a gente passou por um processo de cura, de restauração, eu precisei contar para ele. Enfim, eu não sei até quando que durou esses abusos, mas eu sei que esse abuso despertou em mim a parte sexual. Não o desejo, mas ele despertou em mim a minha sexualidade, vamos dizer assim. Despertou a minha sexualidade. Por quê? Depois que eu creio que tenham acabado esses abusos por não se ter mais contato com a pessoa, eu comecei com a masturbação. Porque parece que aquilo fazia falta. Entendeu? Então, assim, não houve vias de fato, mas ele colocava a minha mão no órgão genital dele. Ele não me tocava internamente, mas ele passava a mão em mim. Entendeu? E aí, depois que eu acho que aquilo acabou porque não tivemos mais contato, aquilo involuntariamente me fazia falta. Eu comecei, então, despertou a minha área sexual muito cedo, que aí eu comecei com a masturbação. E ninguém nunca soube disso. Eu nunca contei pra ninguém. Foi necessário agora, depois de velha, mãe, casada, que isso viesse à tona pra gente curar algumas raízes, né, de coisas que a gente carrega sem saber essa que mordaça, carrega. né, que Satanás coloca. Exatamente, essa mordaça. Enfim, passou-se essa parte e eu e minha irmã, a gente sempre saía junto. Eu com 16 anos eu comecei a trabalhar, né, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Mas numa dessas festas que eu fui com a minha irmã, a gente sempre foi muito rodeado de amigos homens, mas eram amigos mesmo, os vizinhos ali. Então, toda vez que eu e minha irmã saía, que o pai levava a gente, buscava a gente, era com ela, com esses amigos ali da rua. Então, era eu, a minha irmã, aí tinha mais uma ou duas amigas nossas e muitos amigos homens. Então, as pessoas de fora das festas tinham pouco acesso a nós. Mas nesse dia fatídico, eu decidi olhar além da roda de amigos e conheci uma pessoa. E aí, na época não existia celular, não tinha rede social, não tinha nada. Essa pessoa pediu meu telefone, eu dei meu telefone, 2, 3 dias, o telefone da casa, né? Ele liga pra mim, a gente marca de se encontrar, a gente se encontra, enfim. O tempo foi passando, eu acho que eu deslumbrei, né? É muito mais velho que eu, na época eu tinha 16 anos. E ele muito mais velho que eu, enfim. Ele começou a frequentar minha casa, começamos a namorar. E a mãe sempre falando assim, não tenha, né, te guarda, não tenha relação, é só depois do casamento, não tem relação, é só depois do casamento. Mas um dia, eu acho que passou na cabeça do pai e da mãe que a gente precisava de um pouco de privacidade, a pessoa na minha casa, né, e aconteceu. Ele como é que fala, amor? Ele me passou a lábia, sei lá, ceguei, tava, eu acho que encantado, e porque no tempo de namoro, assim, ele me buscava no colégio, me levava no colégio, me levava pro serviço, me buscava no serviço. De noite eu jogava handebol, então ele me levava pro handebol, me buscava no handebol. E aquilo ali pra mim era um cuidado, acho, né? Aquilo ali pra mim se tornou um cuidado. Nossa, ele me busca, ele me leva, ele tá sempre comigo e tal. Aí eu sei que eu acabei me entregando pra ele, perdi minha virgindade num dia fatídico de novo. Não foi bom, não foi uma experiência boa. Mas, enfim, passou uma semana, outra, ele sabia desse princípio que a minha mãe carregava, de que a gente só tinha que se entregar pro nosso marido. E eu acho que ele começou a me manipular de que contaria pra mãe o que tinha acontecido. E eu sabia que eu tinha feito coisa errada, porque a mãe sempre inculcou na nossa mente que a gente tinha, né, que casar virgem. Eu disse, meu Deus, ele tá querendo que eu conte pra mãe. Tava, na verdade, me manipulando, né? E eu preciso contar porque eu fiz uma coisa errada. Eu fiz aquilo que a minha mãe passou a vida inteira dizendo que não era pra me fazer. Contei pra mãe. A mãe quase surtou. A mãe teve... Nossa, aquele dia foi, assim, aterrorizante. Mas, enfim, começou-se um processo que agora ela tinha uma filha desonrada dentro de casa e que precisava casar. E aí eu não sabia o que era isso. O que é casar? Por que casar? Na verdade, eu não sabia por que eu não podia ter relação antes do casamento. Que ela sempre dizia, não tenha, mas nunca explicava o porquê. Né? A minha menstruação desceu quando eu tinha, acho que 14 anos. Eu fui mostrar pra minha mãe o que era aquilo e ela não me disse. Ela simplesmente disse assim, te lava e coloca
Na época se usava essa expressão, né? Te lava e coloca um mods. Eu disse, mas o que é isso? O que eu faço com isso? Porque nunca tivemos essa abertura de comentar, de conversar, como os pais hoje têm, nós temos na nossa casa, né? Conversar sobre, com o nosso filho mais velho, né? Sobre o que está acontecendo no corpo dele, o que vai acontecer com o corpo da Nara, enfim. Então eu não sabia o que era. Simplesmente veio, mostrei para minha mãe apavorada, tô sangrando. E ela mandou fazer isso, eu botei, enfim. Voltando para a parte do casamento. Então tá, ela precisa casar, ela precisa casar, ela precisa casar. Eu disse, mas como casar? Eu tenho 16 anos, eu estudo, eu tô começando a trabalhar agora e o meu jogo de noite, enfim, agora que fez, vai ter que consertar. Então, eu era de menor na época, eles tiveram que ir no cartório assinar para eu poder casar, né, para o juiz liberar o casamento. Casamos muito rápido. Mas, entre o processo de assinar o casamento, que tinha que esperar a data, né, que foi marcada, descobriu-se que eu estava grávida. Porque passou um tempo e a menstruação não vinha e eu não sabia. Eu não sabia nem que tinha que descer de novo, enfim. Aí a mãe perguntava, e desceu a tua menstruação? Eu disse, não, mãe, não desceu. E desceu, mas eu não sabia o que era, porque ela nunca conversava com a gente sobre isso. Enfim, a mãe, eu lembro que um dia, num processo de esperar a data do casamento, me pegou pela mão. Eu nunca tinha ido num ginecologista. Nunca fui, então eu não sabia nem o que era, eu não sabia que experiência era essa. Me pegou pela mão, me levou na casa de alguém que estava lá, vestido de branco, me esperando. Mandou eu deitar na maca e apalpou minha barriga e disse, não, ela tá grávida sim. Não fiz exame de farmácia, não fiz exame de sangue para saber que estava grávida. A mulher simplesmente confirmou minha gravidez tocando na minha barriga. Daí ela levou a mãe para uma sala, elas conversaram um pouco, eu fiquei sentada, deitada lá na maca, enfim, a mulher voltou, botou um instrumento, né, para fazer o exame, acho que de toque, enfim. Aí ela disse assim, tu vai sentir uma picadinha. Nisso eu tava sentindo no meu útero, assim, dor, sabe, cólica. Ela me deu uma fincada, acho que ela me deu uma injeção e ali ela começou a fazer um monte de movimentação interna, né? E eu tô contando assim, gente, porque depois que eu fui descobrir que eu tinha sido levada para uma clínica clandestina para provocar um aborto. Até então eu não sabia o que era. Enfim, ela fez todo o procedimento ali, foi tirando e aí foi saindo aquele monte de sangue, e foi saindo, e eu tava sentindo muita cólica. E ela dizendo que tava tudo bem, e a mãe ali me olhando braba e chorando ao mesmo tempo, e tá tudo bem. Enfim, saí dali já sangrando, como se a minha menstruação tivesse descido. Ela deu todas as recomendações para minha mãe, fomos para casa, fiquei quase 2 dias sangrando muito, com muita dor, mas ainda sem saber o que tinha acontecido. Eu fui saber o que aconteceu depois de algum tempo, que eu entendi o que era que tinha acontecido comigo, que eu tinha praticado um aborto. Meu Deus. Desse jeito. E aí, quando eu descobri que isso era um aborto, eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí, depois disso, uns dias antes do meu casamento, que a minha mãe me levou para um ginecologista, acho que para ele receitar anticoncepcional, né? Para dizer que eu ia casar, enfim. Aí eu comecei a tomar um anticoncepcional, aí eu soube o que era relação sexual, porque daí o ginecologista falou comigo, né? Enfim, aí veio o casamento, veio a parte do casamento. O que aconteceu no casamento? Eu não sabia o que era, não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia para que lado andar, eu não sabia nada. Simplesmente me entregaram para um homem, porque eu tinha me entregue para ele. Enfim, durante o casamento, eu vivi uma vida encarcerada. Por quê? Com aquela mania dele me manipular, de eu achar que eu estava sendo cuidada, eu casei, era durante as férias escolares do inverno, né? Então voltou à escola e eu não pude ir para a escola, porque ele disse assim, recém a gente casou, fica mais um dia. Recém casamos, fica mais um dia. E foi passando mais um dia. Eu reprovei por frequência. E aí eu não voltei mais pro colégio. Mas tu não podia ligar pra tua mãe? Não, porque ele desligava o telefone da nossa casa. Mas tu não podia sair? Não, porque quando ele saía, ele me deixava trancada dentro de casa. Só que aquilo ali pra mim, como eu não sabia o que era um casamento, eu não sabia que aquilo ali estava sendo abuso ou que eu estava sendo mantida em cárcere privado. Enfim. Foi passando o tempo, aí nós íamos muito esporadicamente na casa dos meus pais para almoçar, ou para jantar, ou para passar um final de semana. Os meus pais nunca foram na minha casa, onde nós morávamos. Quando a mãe ligava para lá, era ele que atendia. E aí eu falava só, a mãe perguntava como é que estava, eu dizia que estava tudo bem, enfim. Aí quando ele saía, ele desligava, enfim. Eu vivi com esse processo, acho que uns 3 anos, que foi o que durou,
Passei muito, 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 muito trabalho, porque daí quando eu comecei a ver... Aí eu acho, voltando, eu acho que no ano seguinte, quando eu acabei parando de trabalhar também, porque ele não deixava sair de casa, né? Ele fez com que o meu relógio biológico virasse da noite pro dia. Então eu passava a noite acordada e o dia dormindo. A noite acordada e o dia dormindo. E aí eu acho que quando virou o ano, depois do ano do colégio, a mãe deve ter ameaçado ele, porque a mãe era... Tu sabe, né? A mãe era daquele jeito, enfim. Ela deve ter ameaçado ele para eu voltar para a escola. E aí ele permitiu que eu voltasse para a escola, só que aí eu voltei de noite. E aí foi que eu comecei a entender que o que eu estava vivendo não era um casamento. Era abuso sexual, era abuso psicológico, era cárcere privado, enfim, porque ele continuou, me levava para a escola e me buscava da escola, né? Aí lá na escola eu conheci minha amiga, Karina, e aí foi a única que sabia o que eu vivia no meu casamento, que eu contava para ela. Eu não contava para os meus pais, eu contava para ela. E aí junto com ela o professor de geografia também começou a dizer: olha, tu precisa te libertar, tu precisa contar para alguém, tu precisa contar pro teu pai, tu precisa sair dessa casa. E aí só que eu tinha medo, porque tipo assim, como é que eu vou largar a única pessoa que tá cuidando de mim? E eu acho que no meu inconsciente eu remetia lá ao meu passado. Pô, as pessoas me elogiavam pra minha mãe, e a minha mãe sempre dizia: a Cíntia é um mulherão, essa daqui é assim, é assado. Então, pra mim, a única pessoa, ainda que o meu corpo sofresse, a única pessoa que cuidava de mim era ele. Enfim, e fui entendendo o que estava acontecendo. Tá, passou-se. Um dia eu consegui, acho que, enrolar ele e pedir pra ele permitir que a Cíntia fosse me buscar. E aí, quando a Cíntia foi me buscar, eu disse: Cíntia, me tira daqui. Me tira daqui, eu preciso ir embora. Daí ela nem perguntou por quê, ela simplesmente me pegou da mão e a gente fugiu, voltamos para casa da mãe. Eu deixei tudo para trás, tudo, roupa, tudo. Saí só com a roupa do corpo. E voltei para casa da mãe e disse pra mãe, eu não vou voltar mais para lá. Se eu voltar para lá, ou eu me mato, ou ele me mata. Não volto. E depois disso, nunca mais tive acesso a essa pessoa, nunca mais vi. Ele não foi atrás de mim, nunca mais nada. Nunca mais vi. E acabou essa história da minha vida aí. Aí passou-se, acho que uns 2 anos, eu já tinha recuperado a minha vida, estava trabalhando numa loja, era vésperas de Natal. Essa é a parte boa, gente. Depois que encerrou esse ciclo, eu voltei a sair com a minha irmã, né? Mas nunca mais me envolvi com ninguém, nunca mais nada, enfim. Aí, trabalhando um dia na loja, eu era atendente, entrou um ser que vos fala toda segunda-feira, 8 horas da noite, Maqui Podcast. Entrou, magrinho, bonitinho, de olho verde, me olhou, eu olhei pra ele, ele me olhou, eu olhei pra ele. Erivelto, magrinho de olho verde, tu viu, né, Erivelto? Bonitinho, magrinho de olho verde. Era isso. Tu tem que respeitar a minha história, Erivelto. Enfim, aí ele saiu da loja, eu continuei ali meu serviço, né, atendendo e tal, daqui a pouco a pessoa volta, e aí ela volta e vem em minha direção. Aí eu disse, eu era vendedora, né? Eu disse, eu vou faturar, né? Eu vou vender, eu ganhava comissão de cada item vendido, enfim. Ele veio pra mim, deu uma olhadinha na loja, fez eu mostrar as coisas pra ele e tal. Daqui a pouco ele me pediu um papel, uma caneta e eu dei. E aí essa pessoa disse assim, agora tu me dá teu número. Naquela época já existia telefone. O 5120, te lembra? Era o meu telefone, era o 5120, aquele que na época eu pude comprar. Mas já existia outros, né? Mas aquele era o meu telefone, enfim. Terminou meu expediente de trabalho, eu fui pegar meu telefone e tinha umas trocentas chamadas no telefone. E era da pessoa, mas eu não retornei. Porque quando eu saí da loja, ele estava na esquina da loja me esperando. Aí ele começou a se conhecer, marcamos de almoçar no outro dia. Aí, quando diz aquela história que diz que a mulher pega o marido pelo estômago, no nosso caso foi ao contrário, porque daí ele me levou para almoçar no melhor restaurante da cidade. E eu nunca tinha comido comida japonesa, e ele me levou lá no meu horário de almoço para nós almoçarmos e nos conhecer. Aí a gente começou a se conhecer, enfim. Começamos a sair, apresentei ele para os meus pais. Aí eu acho que ali nessa parte com os meus pais, o que tinha acontecido no meu passado já estava mais, como é que eu vou dizer, mais leve de ser tratado, né? Enfim, eles gostaram do Diogo, a gente começou a namorar, né, amor? E o Diogo sempre investia em ter alguma coisa mais séria comigo, eu sempre fugia, porque daí depois eu comecei a seguir à risca aquilo que a minha mãe falou, né, de não me entregar para uma pessoa que não fosse meu marido. E ele, eu acho que da onde ele veio, isso não existia. Tinha dificuldade.
Mas, enfim, hoje ele diz que aquilo ali foi o que fez ele se apaixonar por mim. Por quê? Porque todas as mulheres com as quais ele tinha se envolvido era... E comigo demorou para acontecer. Então, ele me ganhou pela barriga porque ele me levou para comer no melhor restaurante da cidade. E eu ganhei ele por me preservar, né? Por não ser tão fácil assim. E ali começou a nossa história, né, meu amor? Enfim, ele era da noite. Eu já era bem conhecida na noite. Sempre com aquele esquema da gente sair sempre rodeado muito de amigos. Os meus amigos todos conheciam o Diogo, eu não tinha conhecido ainda. Os seguranças das festas que nós frequentávamos, todos conheciam o Diogo, eu não conhecia ainda. Enfim, chegou nos ouvidos da minha mãe quem era o Diogo. Né, amor? O Diogo se apresentou para mim como uma pessoa que tinha uma revenda de carro. Hoje a gente dá risada dessa história. Ele revendia carro, de fato ele revendia carro, mas não era de revenda. Enfim, eu acho que quem nos acompanha aqui já sabe da história dele, né? Que ele era integrante de uma quadrilha de roubo de carro. Enfim, meus pais descobriram quem era o Diogo. Chamaram o Diogo para uma assembleia de família. Botaram o Diogo no centro da roda, assim, e tinha um monte de lobo na volta. E o lobo era meu pai e minha mãe. Disse, olha, quero saber de ti quem é o Diogo. E ele contou. Enfim, contou porque ele sabia que não tinha mais como mentir quem era ele. E o meu pai, eu não sei se manipulando a situação ou se foi realmente muito sábio naquele momento, porque ele viu que eu já estava envolvida, né, com o Diogo e o Diogo comigo, e ele disse assim, o que tu fez daqui para trás não importa. O que importa é daqui para frente. E permitiu que eu continuasse namorando o Diogo e assim foi. Só que passou o tempo, um tempinho depois, eu trabalhando, né? Eu já tinha terminado os meus estudos, estava fazendo um curso pré-vestibular e trabalhava. O Diogo foi pego. Ele foi... como é que fala, vida? Lá, que aconteceu aquele dia lá, que a polícia Me pararam no enfim, meio do a polícia, cidade. deu a gíria que a gente usa hoje, a polícia deu um atraque nele, enfim, foi preso de novo. Nesse que ele foi preso de novo, acho que tu passou 6 meses, 3 meses, 6 meses preso, aí meu pai disse assim, agora deu. Agora tu nunca mais vai ver ele, tu nunca mais vai ter acesso, tu nunca isso, tu nunca aquilo. E eu realmente fiquei muito brava com ele naquele tempo, porque ele me disse que ele nunca mais estava fazendo nada, que ele nunca mais fez nada. Que o tempo que ele tinha passado preso, que nesse tempo aí ele já tinha passado 3 anos e 8 meses preso, 2 anos e pouco preso, não sei. Ele já tinha aprendido, então ele nunca mais ia pegar nada que era dele. Enfim, ele foi preso. Passei um tempo sem ver ele, mas lá pelas tantas... Eu posso falar isso aqui, vida? Que tu me ligou da cadeia? Enfim, se não pode, corta. Ele me ligou da cadeia e eu fiquei apavorada. Meu Deus, tô me ligando, esse homem tá me ligando da cadeia, não sei. Enfim, comecei a ter contato com ele de novo. Aí passou-se um tempinho dele preso ali e eu falei para ele que eu ia esperar ele, então sair da cadeia e assim foi. Quando ele saiu da cadeia, ele foi falar com meu pai. Enfim, é óbvio que meu pai não aceitou que a gente voltasse a namorar, minha mãe também não aceitou que a gente voltasse a namorar, e ali começou um descumprimento de promessas com a minha mãe de novo, porque daí eu comecei a mentir para ela, para começar a namorar o Diogo escondido. E ali a gente ficou um tempo escondido, até que foi que não dava mais pra gente manter o nosso relacionamento escondido, e eu decidi fugir de casa com ele. Então, o nosso relacionamento começou aí, quando eu fugi de casa com ele. E teve a história, né? Teve uma história toda. Enfim, por conta da mãe saber que eu não ia me afastar do Diogo, ela confiscou meu telefone, ela me levava pro curso, ela me buscava do curso, ela me levava pro serviço, ela me buscava do serviço. O Diogo um dia foi no meu serviço e me deu um celular novo. Aí a gente começou a se conversar escondido, que foi onde a gente, né, traumou a nossa fuga. Enfim, mas aí no dia da fuga, o que aconteceu? O pai descobriu que eu estava com o telefone que o Diogo tinha me dado e ia devolver o telefone. E eu disse, não, deixa que eu vou e devolvo. E foi aí que eu fui devolver o telefone e nunca mais voltei para casa. Então, meu próprio pai, sem saber, me levou para ter um encontro com o Diogo, do qual eu nunca mais voltei para casa. Ali teve uma briga generalizada. Minha mãe me agarrou pelos cabelos e me botou para dentro do carro. Meu pai deu um soco nele, ele deu um soco no meu pai, veio polícia de novo, enfim. Mas ali eu já era maior de idade, então eu respondia pelos meus atos e decidi que eu ia ficar com o Diogo e fiquei com o Diogo. E nesse que eu aceitei ficar com o Diogo, nós ficamos 2 anos sem falar com a minha família, né, amor? 2 anos. 2 anos. E claro, sempre chorei muito, o Diogo sempre também abraçou essa causa junto com a família dele, enfim, porque daí durante esse tempo eu fiquei morando com os pais dele, né?
Até que foi um dia que meu pai me ligou, acho que no Dia das Mães, uns 2 anos depois, pra gente fechar essa porta aí e voltar a se falar. Que eu acho que aí ele viu, já passou 2 anos, ela não vai voltar pra casa, ela não vai deixar esse homem. Enfim, fomos nos encontrar no Dia das Mães, né? E ali a gente se perdoou. Eles aceitaram o Diogo, acho que viram realmente que o Diogo tinha mudado. Pelo menos na parte da quadrilha de roubo de carro, né? Enfim. E ali a gente começou a ter um contato com a minha família de novo e a viver, de fato, uma história familiar, né, amor? E aí, depois que os meus pais aceitaram, e aí veio, né, todo um contexto familiar, aí a gente depois alugou uma casa, conseguimos sair da casa dos pais dele, ele arranjou um trabalho, eu ainda estava no mesmo, que era a loja, né? A gente começou a nossa luta com a drogadição dele, do Diogo, a drogadição do Diogo. E aí entrou de novo um mundo da qual eu nunca tive contato. O que eu vou fazer com essa pessoa? Como é que lida com isso? Porque até então, e é o que a sociedade inculca na cabeça da gente, que a drogadição é sem vergonhice, né? E pra mim aquilo ali era sem vergonhice. Meu Deus do céu, o que esse homem tá fazendo usando droga? Então toda vez que ele chegava drogado dentro de casa, era tudo que tinha dentro de casa voava nele. Tudo que tinha dentro de casa voava nele. Se vocês conseguirem ver o braço dele ali, é tudo cheio de cicatriz, porque era copo, prato, vidro de ketchup, tudo. Porque eu ficava muito brava, que ele usava todo o nosso dinheiro para usar droga. Nesse meio tempo, daí eu vinha, a minha mãe, aí depois da gente, né, começou a ter umas conversas, a mãe disse assim, ó, quando casa até morrer. Eu não casei, filha minha, para andar separada. Claro, na época eu não era casada com o Diogo, mas a gente vivia junto. Então, depois que ela viu o coração do Diogo, quem era o Diogo, que ele não era mais uma pessoa ruim, que ele cuidava de mim, ela começou a amar o Diogo. Hoje eu digo que ela amava o Diogo mais que eu. E eu acho que ela morreu amando o Diogo mais que eu. Enfim. Então, toda vez que o Diogo chegava drogado dentro de casa, depois de eu quebrar os pratos com ele, eu queria ir pra casa dela, eu ia, chorava as pitangas, ela se volta pra tua casa. Bota o rabinho entre as tuas pernas, vai lá, cuida do teu marido, foi tu que escolheu, te vira. E assim eu fazia. Que eu acho que depois de ter desobedecido tanto, o máximo que eu podia fazer era ouvir os conselhos dela, né? Ela tinha anos de casado com meu pai, enfim. Voltava para casa. Acontecia de novo, eu ia para casa dela, ela me mandava de volta para casa. Até que foi um dia que eu acho que o Diogo cansou dessa vida e decidiu fazer um tratamento. E aí ficou lá seus 9 meses tratando. E eu, junto com ele, junto com a família dele, ele foi para bem longe, né? Nós somos de Pelotas, né? No Rio Grande do Sul. Ele foi lá pro interior de Porto Alegre. Nós conseguimos um local para ele lá. A história vocês já sabem aqui, se não sabem, puxa lá nos episódios que ele vai ter lá, do tempo do tratamento dele. Só para não demorar tanto aqui, né? Superamos esses 9 meses, né, amor? Muita luta. Fácil. Não foi fácil. Peguei tuberculose nesses 9 meses e aí eu não podia ir visitar ele porque na época as comunidades terapêuticas não eram tão liberais como são hoje, né? A visita era uma vez por mês. Domingo de cada mês. O primeiro domingo de cada mês, mas o acesso à visita que a gente teve a ele era depois de 2 meses ou 3 meses, né? 3 que era para não meses. correr o risco dele querer vir embora para casa de novo. Só que aí lá no 6º mês foi aonde eu descobri que eu tava com tuberculose. E aí eu não podia ir visitar ele. E eu disse, como é que eu vou? Eu disse, se tu não vir, eu vou voltar para casa. Aí eu fui. E aí eu não podia chegar perto da pessoa, porque era transmissível, né? E ele queria saber o que estava acontecendo e eu não podia contar, porque se eu contasse ele ia querer tudo e qualquer coisa que acontececesse. E ela 10 vezes mais magra do que era. Já era. Então, assim, naquele tempo eu cheguei a pesar 47 quilos. Eu disse, meu Deus, eu perguntava, mãe, o que tá acontecendo? E eu dizia que era trabalho demais, porque tudo e qualquer coisa podia ser um gatilho para ele acabar com o tratamento dele, né? Enfim, passamos por isso, houve a bênção dele. O que a Kelly fez? Vamos contar essa parte que é boa, né? Enfim. Chegou a bênção, né? Que é o dia que terminou o tratamento, 9 meses. E eu conversei com o seu Pedro. Com o seu Pedro, que era o CEO da fazenda lá, que era o dono, pode dizer assim, o dono da fazenda, era quem cuidava a fazenda lá. A comunidade terapêutica.
E conversei com ele e disse assim, eu quero casar, eu quero sair daí debaixo da bênção de Deus e tal. E ele achou o máximo e entrou nessa loucura comigo. Então a gente começou a fazer os preparativos pro casamento e o Diogo não sabia de nada. E aí eu falava, mas Pedro, como é que eu vou fazer para vestir esse homem? Porque quem tá lá tá de chinelo, bermuda, camiseta, e eu vou de vestido de noiva e ele vai ficar no altar me esperando de chinelo, bermuda e camiseta? Não quero, né? Aí o seu Pedro enrolou ele, fez com que ele colocasse, né, um terninho lá. Tava muito quente, então ele não usou a parte de cima do terno, só a camisa, gravata e a calça. Enfim, chegou a parte dele receber a bênção dele. Eu inventei que eu ia no banheiro, mas fui lá me vestir de noiva. Quando eu voltei, eu acho que ele estava tão aéreo que ele não sabia nem onde ele estava. Tinha um gaiteiro lá, como a gente é do Rio Grande do Sul, a marcha nupcial para eu chegar até ele foi de gaita. E aí começou a tocar gaita e ele sem saber de nada. Quando eu vi, eu surge de noiva, linda, plena, bela. Me abre a capela, gente. Eu vejo a mulher entrando de noiva. Eu disse, mas será que é a Kelly? Todo mundo olhando pra mim, só eu de bobeira. Enfim, pra ele não correr o risco de não aceitar casar, né? Já saiu da comunidade casado. Não tive nem chance de dizer não, Joaquim. E o bom é que a capela não tinha nem janela pra ele querer fugir. Era só a entrada e ninguém ia deixar ele sair. Casamos ali na comunidade, né? Recebemos a bênção de Deus ali na comunidade e ali começou a nossa vida pós-drogadição, né? Livre de tudo, graças a Deus. E aí, depois disso, acho que uns 4 anos... Aí veio, né? Lógico, muitas lutas, enfim. Mas graças a Deus superamos toda essa parte ruim, né? A restauração da família já tinha acontecido. E aí, Deus nos presenteou com a vinda do nosso primeiro filho. E ali foi onde começou a nossa história com Cristo. Então, tudo isso aconteceu, eu conhecia Deus de ouvir falar, né? Mas quando eu entendi que eu precisava de algo mais, porque daí, depois que o Diogo saiu da comunidade, vinha as crises de abstinência e eu não sabia lidar com isso, porque o que as pessoas precisam entender hoje quando tem um dependente químico em casa é que a família vira um codependente. Então o Diogo fez um tratamento, mas nós não fizemos. Eu não fiz, a mãe dele não fez, o pai dele não fez. Então o Diogo saiu da comunidade tratado e nós continuávamos com aquela codependência. Então quando o Diogo saía sozinho, nós ficava roendo as unhas, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Quando o Diogo ia jogar futebol, a gente não sabia se o Diogo ia voltar para casa. Porque até então, toda vez que o Diogo ia jogar futebol, ele nunca voltava para casa. Ele sempre saía para usar droga. E aquilo ali, a nossa doença não tinha sido tratada, né? A nossa codependência não tinha sido. Então, eu tinha ido visitar minha mãe um dia, quando eu voltei para casa caminhando, eu gostava de caminhar, voltei para casa caminhando, passei na frente de uma igreja, ouvi um hino e decidi entrar. Aquele hino me chamou a atenção e eu decidi entrar. E ali fiquei e comecei a frequentar aquela igreja. E eu falava para ele, amor, vamos para a igreja comigo? E ele dizia não, enfim. A minha mãe sempre foi ela sempre teve muita fé. Mas ela nunca passou esses princípios cristãos pra gente, de modo que a gente tinha que estar na casa do Senhor. E ali comecei a ir sozinho, comecei a buscar e comecei a ir sozinho e tal. Quando o Otávio veio, daí passamos a gestação do Otávio muito bem, graças a Deus. Ele era sorriso de orelha a orelha, porque o sonho dele era ser pai. Enfim, o Otávio nasceu. E eu acho que quando o Otávio nasceu foi que ele decidiu que ele precisava realmente tomar um posicionamento, né? Porque hoje não éramos só nós dois, tinha uma vida que dependia da gente. Enfim, o Otávio, aí eu disse assim, eu já na igreja há mais tempo, como é que eu ia dizer para ele que eu tinha que apresentar o Otávio pro Senhor? E aí foi onde eu usei dessa estratégia para levar ele para a igreja comigo. Algumas vezes ele já tinha ido, lógico, mas não de permanecer, né? Quando apresentamos o Otávio na igreja, foi que ele verdadeiramente se entregou para Deus, porque ali, até hoje ele fala, né, que era ele e Deus naquela igreja, não tinha mais ninguém, né, amor? E ali começou a nossa caminhada cristã. Então, dali a gente aceitou Jesus junto, se batizou junto e começamos a viver os propósitos de Deus para nossa vida junto. Ele trabalhando, eu trabalhando, cuidando do Otávio, fomos ungidos a pastores, né, amor? Depois, né? 2 anos e pouco. Um tempinho depois a gente foi ungido a pastor. Ele foi ungido primeiro que eu fui 1 ano depois. Cuidamos de uma igreja lá. Aí no processo de trabalho, cuida da casa, cuida da igreja, descobrimos que a minha mãe foi acometida de um câncer. E foi um baque para toda a família, porque ela sempre foi uma pessoa muito forte. Então, eu nunca vi minha mãe doente.
Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, nunca vi nada. Minha mãe acho que não dava um espirro. Não dava nunca. Ela nunca foi de ficar de cama, nada. Então descobrir que ela estava com câncer foi muito forte. Foi muito difícil aceitar. Enfim, descobriu-se um câncer, o câncer era severo demais. Começou-se um tratamento. E aí, graças a Deus, a união que ela sempre passou para mim e para as minhas irmãs fez com que a gente se unisse mais ainda. Então, o tempo que ela ficava de hospital era uma noite eu, uma noite a Cíntia, uma noite a Lílio. E durante o dia ficava o pai. E às vezes ficava o Diogo pro pai fazer serviço de banco, às vezes de tarde, né? Porque eu e as gurias trabalhávamos, né? E ainda tinha o Otávio, que era pequeno, que ficava com a minha sogra quando precisava fazer alguma coisa em relação ao hospital, enfim. Então, toda vez que eu ia pro hospital ficar com a mãe, ela me perguntava, por que comigo? E eu já crente, já pastora, e eu não sabia dizer para ela por quê. Porque, na verdade, nem eu sabia por quê. E ela queria saber por quê. Eu sempre fui isso, eu sempre fui aquilo, não sei o quê. Por que comigo? Por que comigo? E a gente nunca soube responder isso. O Diogo passava muitos dias lá conversando com ela. Por isso que eu disse no início que eu acho que nos fins dos dias dela, ela amava mais o Diogo do que eu, porque ela se abriu muito com o Diogo. Muito. Enfim, a mãe veio a falecer em 2016, em janeiro de 2016, desse câncer. E ela falou assim, eu vou durar 1 ano. E nesse 1 ano, só que claro, né, no início ela disse assim, eu não quero morrer, eu quero ver o Toquinho crescer. O Toquinho é o nosso filho, né? Na época só tinha ele, né? E era o único neto dela, então era tudo para ela esse neto, né? E ela sempre quis ter filho homem, então não teve filho homem, teve o neto. Então ela era tudo para ele, tudo para ele. Ela disse, eu quero ver o Toquinho crescer, eu não quero morrer. E eu disse, mãe, tu não vai morrer, tia, calma, né? Nós vamos fazer o possível e Deus vai operar um milagre. Era a única coisa que eu dizia para ela, assim, vamos ter fé, a senhora sempre foi uma mulher de fé, então vamos crer que Deus vai operar um milagre, enfim. Teve um período ali que ela teve a remissão do câncer, realmente, né? E passou, acho que uns 6 meses bem, mas depois ele voltou, já enraizado, né? Mais forte. Enfim, daí foi onde ela passou o maior tempo internada, né? Com as quimioterapias bem mais fortes. E sei que, enfim, ela faleceu em 2016, mas uns dias antes dela ir pra UTI, porque ela teve que ser entubada, né? Ela não tinha mais ar. Foi o dia que o Diogo passou no hospital com ela. E aí eles conversaram bastante. E o Diogo fez um apelo. E ela aceitou Jesus. E foi o último suspiro que ela deu, assim, dela, sabe? Porque seguida dali os médicos entraram e pediram pra gente sair. Eu acho que só a minha irmã ficou na sala com ela ali por causa das coisas que era a minha irmã que tomava conta, né? A mais velha. E ali ela adormeceu, foi pra UTI. Mas eu sei que a última palavra dela foi eu aceito. Consciente, né? A última palavra consciente. E ali ela ficou uns 45 dias. E em janeiro de 2016 a gente recebeu notícia do óbito dela. E foi muito desesperador, assim, porque o que a gente vivia em relação a Cristo, e saber que a gente orava muito e disse, Senhor, cura ela. Então, quando ela aceitou, eu disse, agora já era, né? Agora é vitória. Então, assim, agora Deus vai curar, porque ela aceitou e ela vai ser um milagre. Ela vai contar que ela aceitou Jesus e ele curou ela. Mas a cura não veio. Então, quando eu recebi a notícia da morte da mãe, eu fiquei muito revoltada. Eu não aceitava. Eu disse, Senhor, eu sou tua filha, eu sou uma pastora. Na época a gente dava muita bola para título, né? Sou uma pastora, eu orei pela minha mãe. O meu marido fez o apelo, ela aceitou. Por que tu levou ela? Então eu atribuí a morte da minha mãe culpando Deus. Enfim, ela morreu em janeiro. Em agosto nós viemos embora para cá, para Balneário Camboriú. E aqui começou um tratamento muito dolorido sobre o meu casamento, sobre o entendimento do porquê que a minha mãe morreu de câncer, sobre as raízes de amargura que eu cultivava, enfim, passamos por esse processo aqui, uns 3 anos, né? Desconstruindo a gente, total. Totalmente, a gente foi desconstruído. Toda a religiosidade, tudo que a gente carregava.
Tudo. A gente viveu um outro evangelho. Parecia que, tipo assim, ó, o que a gente tinha vivido até um presente momento era uma mentira, e aqui a gente começou a viver tudo diferente. Sem falar o que tinham nos ensinado, e era tudo... Nossa, totalmente diferente. Nossa, foi assim, na realidade, a gente se sentiu como se estivesse entrando na igreja novamente. Quase isso, bem assim. Enfim, aí... Teve um dia que foi onde eu comecei a buscar, né, o entendimento do que tinha acontecido, porque até então eu ainda não aceitava a morte da minha mãe, eu ainda brigava muito com Deus, não pregava mais, né, porque o fato da gente ser pastor, a gente pregava em bastante igreja lá, não pregava mais, eu simplesmente bani, não desviei, não virei as costas para Cristo, mas eu estava muito brava com ele, então não fazia mais nada por ele, né, simplesmente o Diogo me convidava para ir na igreja que nós cuidávamos, eu não ia, enfim. Quando eu cheguei aqui, que a gente foi começar a ser tratado primeiro no nosso casamento, né? Porque tinha muita coisa para ser reconstruída no nosso casamento. Teve um dia que nós fomos levar uma bênção para uma família, e o pai de família que recebeu era profeta e olhou para mim e disse assim, tua mãe? E eu disse, ele vai mexer no vespeiro, né? E aí eu disse assim, fiquei quieto olhando para ele assim, tua mãe já faleceu, né? E eu disse, sim, já. E aí ele assim, deixa eu te dar um conselho, tu precisa liberar perdão. E eu disse assim, nossa, primeiro ele fala da mãe, depois ele disse que eu tenho que liberar perdão, esse cara tá louco? E aí ele assim, aquilo que matou tua mãe vai te matar. Me deu esse choque de realidade, sabe? Eu disse, mas o que matou minha mãe? O que matou minha mãe foi um câncer, minha mãe não foi morta, não tiraram a vida dela, não foi um câncer, foi uma doença muito severa. Eu disse, pois é, essa doença tá querendo se instalar em ti, e é por causa da falta do perdão. Então eu entendi, fui buscar, a gente foi estudar o que precisava ser feito, o que era o liberar perdão. O que era o liberar perdão da minha parte? Eu estava vivendo um processo de aceitação, que a minha mãe viveu a vida inteira com o meu pai, porque o pai sempre foi muito mulherengo e sempre maltratou demais a mãe. Isso a gente teve conhecimento depois já adultas, né? Nossa vida adultas. E a minha mãe sempre aceitou, porque ela tinha aquele princípio que o casamento é uma vez só e é até a morte. Então ela aceitava tudo que meu pai fazia, não falava nada, simplesmente aceitava pelo bem de continuar casada por causa da família. E, claro, eu contei o processo do Diogo em relação a quadrilha, a drogadição e tal, mas ele sempre aprontou muito pra mim também. E eu tava vivendo o mesmo ciclo que a mãe, aceitando, porque a mãe dizia, tem que aceitar, porque é teu marido e é pra vida toda, enfim. E eu achava que naquele processo ali era perdão, mas não era perdão, era aceitação. Então eu tava com o mesmo ciclo de vida da minha mãe. E aí, esse profeta me deu as mãos pro Diogo, e ali eu liberei perdão pro Diogo, falei assim, olha, eu te perdoo por isso, por aquilo, enfim. Aí ele disse, bom, agora tu tá preparada para viver um processo e entender por que a tua mãe morreu. Porque ela te perguntava por que aquilo tinha acontecido com ela. Então, gente, deixa para vocês entenderem a gente entende que o câncer é uma doença, às vezes genética, às vezes adquirida por uma má alimentação ou por algum trabalho que contém componentes químicos. A minha mãe sempre foi dona de casa. E a alimentação dela sempre foi muito saudável. A minha mãe não fumava, minha mãe não bebia, minha mãe não tomava refrigerante. Embutido dentro de casa era muito, mas muito raro. Lanches na rua eram mais raros ainda, porque a gente vivia bem, graças a Deus, a nossa mesa sempre foi muito farta, mas a gente não tinha para esbanjar na rua. Então, a nossa alimentação sempre foi muito caseira. E tudo que ela consumia dentro de casa em relação à horta era da horta dela, era plantado por ela, então não tinha agrotóxico. Pô, mas então por que ela tinha câncer no estômago? Da onde que surgiu esse câncer? Não tomava refrigerante, não fumava, não bebia, não consumia agrotóxico, não consumia embutido, nada, que hoje, né, uma das causas do câncer é isso. Mágoa, amargura, porque ela nunca liberou perdão pro meu pai de tudo que o pai fez. Então, hoje a gente entende que algumas doenças que nós somos acometidos sim, por sentimentos que a gente alimenta, por falta de perdão, né, por orgulho demais, por egocentrismo, por não querer ser humilde o suficiente e liberar aquela pessoa, porque eu gosto muito de dizer hoje, amor, pastor Diogo, que o não liberar perdão é como se a gente fizesse um copo de veneno e desse pro outro tomar. Não, a gente faz um copo de veneno pro outro tomar, mas quem toma é a gente. Então a outra pessoa tá lá, tá vivendo a vida dela, e nós estamos aqui nos alimentando de amargura,
nos alimentando de raiva, nos alimentando de todo sentimento ruim, e aquilo ali, uma hora, o nosso corpo vai gritar. E era o que estava acontecendo comigo, porque tu te lembra que eu tinha fortes dores no estômago e ninguém sabia o que era. Eu fazia exames e estava tudo bem, mas as dores continuavam ali. Até esses dias testemunhei para a pastora Tânia, que teve aqui, né? Que depois que eu liberei perdão pro jogo, no estômago, nunca mais senti nada. Tenho hoje, né, que nem eu tô aqui atacada da coluna, mas enfim, doenças normais, assim, resfriado, gripe, essas coisas. Mas a dor no estômago, nunca mais senti. Então ali eu entendi que a doença da mãe foi, como é que fala? Psicossomática. Psicossomática? Enfim, ela foi acometida dessa doença porque ela tomou o veneno da amargura. E não liberou perdão pro pai. E ela não liberou mesmo, porque ela contava pro Diogo que ela ia, durante o tempo que ela tinha de vida, ela ia resolver toda a vida de modo que as coisas ficassem para nós e não ficassem para ele. Enfim. E foi assim que eu descobri o porquê do câncer da mãe. Foi assim que Deus revelou para mim do porquê do câncer da mãe. E foi aí que eu decidi, olha, a insanidade, perdoar Deus pela morte da mãe. Como se ele tivesse alguma culpa, né? E foi aí que a gente buscou, então, restaurar o nosso casamento de modo que não houvesse mais nenhuma brecha para Satanás operar. Buscamos aconselhamentos, né? Eu tive que ter maturidade para ouvir tudo que o Diogo tinha para ouvir para mim, porque nesse processo de perdão a gente precisa falar, né? E para um falar, o outro tinha que ouvir. E para eu conseguir liberar um perdão genuíno pro Diogo, o Diogo tinha que contar para mim o que ele tinha feito. E essa parte foi bem difícil, porque como é que eu vou ouvir que ele aprontou para mim? Vou ficar quieta, da onde isso, né? Era quase, mas enfim, até que foi um dia que eu não conseguia ficar quieta e a pastora me pegou da mão e disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Eu disse assim, mas eu não tenho demônio? Eu já sempre querendo debater, né? E ali houve esse processo de restauração. O Otávio viveu tudo isso com a gente. Tivemos que fazer um caminho de volta com ele também. Fizemos um caminho de volta com ele também. Fizemos um caminho de volta com o pai, porque depois a gente entendeu, né? Que tudo que a gente fez de errado, claro, na ignorância, porque a gente não conhecia Cristo ainda, mas é como a história de Davi, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve consequências do erro dele, né? Do filho dele lá que Deus levou, né? Ele orou, ele botou a cara no pó, ele orou pedindo vida pela criança e a vida não veio, né? E assim foi conosco. A gente fez um caminho de volta, pedimos perdão pro meu pai, porque o Diogo agrediu o pai, porque eu fugi de casa. Eu já tinha feito isso com a mãe no hospital, né? Mas desse caminho de volta e tal, e ali a gente foi reconstruindo, recalculando a rota da nossa vida, né, amor? E isso já aqui, então muita coisa aconteceu na nossa vida cristã aqui, espiritualmente falando, né? As portas que se abriram para um casamento saudável. Não é um casamento, gente, comercial de margarina, né? Esses dias a gente falava, ele tem uma cabeça pensante, eu tenho uma cabeça pensante, mas o que faz a gente ser saudável hoje é o que nós fazemos com pensamentos diferentes. Então ele me entende, eu entendo ele, e a gente chega num denominador comum, né, amor? E antes não, era o pensamento dele, era o meu pensamento, e a gente puxava era cabo de guerra, né? E aqui a gente entendeu que a gente precisava andar com o mesmo ponto de visão, né? Embora os pensamentos fossem diferentes, a gente precisava ter a gente tinha um ponto de partida, mas a gente tinha que saber para onde a gente queria ir e para onde a gente levava o nosso filho, que na época era só o Otávio. Enfim, passamos esse processo. Eu tive que passar por uma sala profética para liberar perdão para a mãe de algumas coisas que eu falei, que eu fiz, outras coisas que eu precisava receber o perdão dela. E nesse dia foi muito forte porque eu não conseguia falar. Eu fiquei paralisada na sala com a pastora Cris, lembra? Eu sei que eu gritava muito, porque ela falava assim, tu precisa viver o luto daquela sala de UTI e sair dessa sala e fechar a porta e começar uma nova vida. E eu tava paralisada ali e não conseguia. Enfim, e na hora de eu pedir perdão, eu não conseguia de eu liberar o perdão, eu não conseguia liberar, porque era como se eu visualizasse a mãe naquele leito de UTI, né? E aí foi que o Espírito Santo me derrubou e eu gritava, mãe, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, eu te perdoo por cada palavra que tu direcionou a mim mesmo sem saber que me magoava, porque eu nunca falei pra ela que me magoava, então ela não tinha como saber que ela tava me ofendendo. E eu pedi muito perdão pra ela porque eu fiz muita coisa errada, eu desonrei muito a vida deles.
E então fazer esse caminho de volta naquele dia foi doído. Mas foi mais doído ainda, porque era como se aquele luto que eu tava vivendo me alimentasse, sabe? É como a gente fala assim, a gente bota no esconderijo do nosso coração lá, fecha a porta e joga a chave fora e ninguém tem acesso. Então, a pastora diz assim, agora fecha a porta da UTI. E eu não conseguia fechar. Fecha a porta, eu já te perdoei, vai viver tua vida. E eu não conseguia fazer isso. Mas ali nós ficamos mais um tempo e eu consegui sair dali. E aí ali eu consegui, acho que com mais leveza, entender que, indiferente de tudo que eu tenha passado com a minha mãe, existia uma liberação de perdão tanto da minha parte quanto da parte dela. Então hoje, eu sei que se houvesse a possibilidade dela ver quem eu me tornei hoje, ela teria orgulho de mim. Com certeza. Ela teria orgulho da gente. Porque ela viu que a gente venceu. Ela viu que não era só um fogo de palha, sabe? Ela viu que eu construí uma família. E depois do Otávio, ela ganhou mais 2 netos. Que ela não teve acesso. Na verdade, as crianças não tiveram acesso a ela, mas a Nara hoje, né, com 6 anos, sabe exatamente quem é a avó dela. Ela sabe exatamente quem... Ela sabe quem é. Ela sabe que existiu uma pessoa. Um casal de gêmeos, né? Ainda depois da Nara veio a Maria e o Joaquim, que eu tenho certeza que a mãe seria... Meu Deus! Ai, que aí daí da minha irmã mais nova, né? Que também casou. Eu acho que ela teria... Da Cíntia ela sempre teve orgulho. Mas ela teria orgulho de onde a Cíntia está hoje, né? A empresária lá em Pelotas, a Lilian, formada, com uma família constituída também, com família 2 crianças linda também. Maravilhosas, meus sobrinhos, a Malu e o Joaquim. Beijo para vocês, a tia ama vocês. E eu acho que o legado da mãe em relação à união de nós 3, que embora 800 quilômetros de distância, a gente se fala, a gente se troca mensagem, eles vêm aqui, eu hoje muito mais esporádico, eu vou lá, mas elas sabem que elas podem contar comigo e eles e sucessivamente, né, eu também posso contar com elas. O meu pai tem acesso às crianças, o meu pai hoje faz tudo, tanto por nós quanto pelas crianças lá, muito mais lá, né, porque tem mais acesso, mas estou sempre em contato também. Então, assim, não existe mais mágoa, não existe mais ressentimento, não existe mais dúvida, não existe mais nenhuma brecha que o inimigo possa tocar o dedo e acusar a gente de coisas que a gente tenha feito de errado. Eu acho que muito das culpas que nós levamos era nós mesmos nos condenando, né, o inimigo de Satanás, para a gente não receber um perdão de Deus, porque já existiu, né? Tudo que a gente fez na nossa ignorância, quando nós aceitamos a Cristo, já foi por mar do esquecimento. E a gente precisava viver essa verdade, só que a gente não aceitava isso, porque a gente se autocondenava. Então, entender que Jesus, a obra consumada da cruz, não é para pessoas distintas, é para todos. E a gente entendeu isso e foi liberto, né, desse sentimento de culpa que impedia a gente de avançar em muitas áreas da nossa vida. E assim a gente vive hoje. Temos a Nara de 6 anos, o Benjamin de 3 anos, o furacãozinho. Os nossos filhos são, eu gosto de dizer muito que eles são proféticos, né? Cada um veio numa estação da nossa vida para mostrar uma parte, para revelar, na verdade, um Deus, porque Deus ele se revela todos os dias para nós. Então o Otávio veio para revelar a salvação. A Nara veio para revelar a provisão. E o Benjamin veio para revelar a bênção. Tanto que o nome dele é Benjamin por causa disso. E hoje a gente vive, graças a Deus, claro, de vez em quando tem lá uns fios desencapados, né, amor? Mas a gente vive uma história saudável no nosso casamento. Temos ouvido de muitas pessoas que a gente é referência de família, e eu creio nisso. Bem. Porque recebemos há muito tempo atrás uma palavra de que nossa casa seria uma casa sacerdotal, e assim tem sido. O Diogo entendeu a identidade dele como pai de família, né? Como sacerdote. E ele fala muito que é aquele que dá destino. Como é que é a frase que tu fala? O homem, ele provê, ele protege e dá destino. E é exatamente isso que ele tem feito. Então, hoje, vocês ouvirem eu falar de quem era o Diogo antes e de quem é o Diogo hoje, parece que a gente está falando de pessoas diferentes, né? Às vezes eu vejo assim, acontece alguma coisa lá em casa que ele tem que consertar, eu fico olhando ele consertando.
Eu disse, Jesus, aquele homem que pegava meus vale-transporte para trocar por crack, agora está consertando um chuveiro ali para a família ter um banho quente para tomar. Então é como se fosse realmente duas pessoas diferentes, e é isso que Deus faz. A partir do momento que você aceita Jesus, que você se entrega genuinamente, que você recebe o amor dele, a filiação dele, ele transforma água em vinho. Não tem mais como a gente receber o amor de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É lógico que dia após dia vai ter um carrapato para tirar. E é por isso que a gente crê no nosso bom pastor. Porque o bom pastor é aquele que puxa a ovelha, né? Corrige a ovelha, mas também limpa a ovelha. E é por isso que hoje a gente não imagina a nossa vida longe de Cristo. Ministerialmente falando, hoje a gente cuida bem da nossa casa, e esse é o nosso ministério. Entendemos que esse é o nosso ministério. O que vocês fazem na igreja? O que é nos proposto a fazer. Mas a nossa prioridade hoje é a nossa casa, que nem eu falei no início, o nosso rebanho hoje é a nossa casa. De repente, vocês são pastores e cuidam de quem? Cuidamos de 3 ovelhinhas do nosso aprisco. O tempo que nós estamos vivendo, né, mano? Né? Tem promessa, eu sei que tem promessa, mas hoje é o tempo de dar destino para eles, né? O Otávio, com 14 anos, tá precisando de várias direções, que é o tempo que ele tá se descobrindo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês pensam que recém-nascido dá trabalho, espera ter um filho adolescente. Misericórdia, mas vamos lá. Então, assim, mas por que hoje tá difícil de ter um filho adolescente? Porque hoje o mundo fala um monte de coisa que é bom, e nós vivemos isso, né, amor? A gente viveu o mundo, e eu não posso dizer que é ruim, mas hoje eu não quero que meu filho viva isso, porque eu sei que o que tem além disso é muito melhor. Então, passar esses princípios para ele, mas hoje com fundamento, dele enxergar tudo que nós vivemos de errado, e a gente passar para ele que ele não precisa viver isso. E é incrível, né, a vida como, tipo, ele chegou um dia pra mim, sentando comigo, disse assim, pai, tem uma coisa pra te dizer. Eu e uma menina estamos orando. Nossa, quando é que a gente ia... Eu quase tive um troço. Quando é que a gente ia pensar que a gente, de alguma forma, né, a gente ia conseguir passar isso, né? Exatamente isso. Vivendo o que a minha mãe diferente. tentou passar para mim, mas, né, um princípio. Na verdade, a mãe tentou fazer a coisa certa com a motivação errada, ou fez a coisa errada com a motivação certa, né? Mas hoje, gente, ele enxerga esse princípio, né? Ele sabe o que ele pode, o que ele não... Na verdade, ele pode fazer tudo, mas nem tudo convém, né? A palavra já fala isso. Então, e aí hoje a Nara, passamos agora, né, uma experiência incrível com ela, que ela formou, e a gente deu um anel para ela e flores. Flores o Diogo já está acostumado a dar, mas eu acho que daquela proporção ela não esperava receber. Ela chorou horrores, e eu disse, hoje ela entende o que é ter uma pessoa que zela por ela, que cuida dela, e com certeza quando chegar o tempo da escolha dela, de escolher um homem, ela vai saber, e a pessoa que Deus está guardando para ela já vai saber que a régua dela é alta. Eu só peço maturidade até lá, né, amor? Precisa de maturidade. O que eu tô passando com o Otávio, tu vai passar com ela. Muita maturidade, senão não tem condições. Mas enfim, então ela sabe o que é um amor hoje, ela sabe, ela vê o tratamento do Diogo comigo e o meu com o Diogo, então ela sabe como uma mulher deve se comportar, né? E tanto que, gente, isso é dela, eu não ensinei nada. Ela ama vestido, mas ela bota os vestidos bem longuinho, ainda bota uma bermuda por baixo. Isso é zelo, isso é cuidado, né? Isso é mostrar que ela é uma joia rara, ela não precisa estar à mostra. É uma princesa, ela se trata como uma princesa. Então, o fato quando a gente deu um anel para ela, que o Diogo colocou um anel no dedo dela e orou, ela já sabe o que é um amor de um homem. Claro que no caso do pai, é um amor de pai para filha, mas ela sabe que é daquilo ali para mais. Ela não vai aceitar a migalha que eu aceitei. Ela não vai viver o ciclo que eu vivi, porque eu encerrei esse ciclo e nós estamos cuidando e direcionando eles para viver o extraordinário de Deus. E é nisso que eu creio, é isso que a gente vive, é isso que a gente busca. E essa é parte da nossa história. Amor, até pra gente ir pro final... É porque eu falei, né, gente? Misericórdia. Eu queria que tu trouxesse a parte que eu acho que muita gente hoje, principalmente como mulher, tem uma dificuldade muito grande do que a gente vive lá em casa, que é de tu entender, né, o teu ministério hoje em casa, cuidando dos filhos, né, abdicando de trabalhar, porque na realidade isso nunca foi um impedimento, mas sim um posicionamento, né, nunca te forcei, nunca te disse fique em casa, mas sim pelo entendimento, né, que a gente viu que precisava, né, de que tu
a gente pudesse dar esse suporte para os nossos filhos, né? De ter a mãe em casa cuidando de cada detalhe e tendo eu ali como deixa para mim, vou atrás, junto com Deus, vai dar certo. O que tu poderia passar hoje, o que tu tá vivendo dentro de casa, né? Esse tabu para muitas mulheres hoje de largar simplesmente pelo fato de... Claro, cada um sabe onde aperta seu sapato, né, amor? E a gente também não tá aqui para julgar. Mas esse posicionamento para ti, também a gente sabe que não foi fácil. Mas eu queria que tu contasse resumidamente, assim, como é que foi isso aí? Primeiro, a gente precisou entender que a nossa família precisava da gente, né? Claro, quando nós viemos embora para cá, era só o Otávio. Então, o Otávio lá em Pelotas, ele estudava numa escola particular. Ele estava na creche, né? Para entender, assim, particular lá, porque eu trabalhava e o Diogo também. E ainda tinha mais a igreja que nós cuidava, né, amor? Então, mas assim, gente, eu trabalhava, o Diogo trabalhava, o Otávio ficava na escola o dia inteiro e nós ainda tínhamos as responsabilidades da igreja. Nós, como casal, nos afastamos muito. Muito, muito, a ponto de nosso casamento quase acabar. Por isso que veio um processo, quando a gente veio para cá, que eu falei que nós passamos um processo de restauração. Porque nós queria ver, com perdão da expressão, Satanás na frente um do outro, mas nós não queríamos se enxergar, porque era cada um com suas responsabilidades, né? E a gente tinha que cumprir. Mas dentro de casa a gente não estava vivendo nada de bom, nada de bom. Quando nós viemos para cá, nós viemos desbravar a terra, eu falo assim, né, amor? Porque era eu, ele e o Otávio. E não tinha mais ninguém, né? Tinha Deus, mas claro, a gente tinha um Deus lá em Pelotas, que era diferente do Deus que nos foi apresentado aqui. E, enfim, ali a gente meio que assim, o que nós vamos fazer, né? Aí conforme veio vindo os processos, eu entendi que eu precisava ficar em casa para cuidar do Otávio e o Diogo trabalhar. Houve muita renúncia, porque para eu entender que eu precisava ficar em casa, eu precisei entender que de repente a gente ia ir menos a um restaurante. Para eu ficar em casa para cuidar do meu filho, eu precisei entender que de repente eu não ia num salão de beleza com tanta frequência, ou fazer uma unha com tanta frequência. Enfim, eu precisei renunciar a algumas coisas e eu não fiquei sem, porque eu descobri um talento, eu podia fazer em casa, entendeu? Então, pastora, deixasse de se cuidar? Não. Eu continuei me cuidando, a diferença é que eu fazia em casa. Mas não foi fácil esse processo, porque quando eu quis voltar a trabalhar, eu disse, meu Deus, o Otávio já estava grandezinho, né? Eu podia trabalhar em horários alternados com o Diogo. Vou trabalhar de novo. Fui trabalhar de novo? Não, porque quando eu fui assinar a minha carta admissional, descobri que estava grávida da Nara, lembra? Aí voltei para casa. Mas enfim, Nara foi profetizada, Nara foi desejada, Nara, né? Embora ela tivesse vindo num período, por isso que eu falei que os nossos filhos são proféticos, a Nara veio num período de mostrar Deus da provisão, né? Jeová Jirê na nossa vida. Porque disse, meu Deus, eu tô grávida, mas a gente, cara, não... Tava no fundo do poço. Se a gente olhasse a nossa vida financeira aos nossos olhos, não existia possibilidade da gente conseguir cuidar de uma criança. Não é cuidar, sustentar uma criança, né? Mas como ela foi profetizada e realmente... E na profecia foi dito, né, que não ia faltar nada pra ela. Não se preocupe com nada, exatamente. E, gente, é assim até hoje. Eu não compro um laço pra ela. Do nada. Não é do nada, mas é do nada que é do nada, entendeu? Tudo ela ganha. Até hoje, tudo ela ganha. Então, ali eu precisei ficar em casa mais um tempo. Fiquei meio assim, sabe? Meio assim, de novo eu em casa, tava louca pra ir trabalhar. Afinal de contas, eu trabalho desde os meus 16 anos de idade. Foi inculcado na minha cabeça que eu não dependesse de homem nenhum, que eu lutasse pela minha vida, que eu tivesse meu dinheiro, né? Então, eu largar isso que eu fui criada foi difícil. Foi muito difícil. Mas aí eu comecei a andar pelas escrituras, né? Eu disse, meu Deus, se eu vou ter que ficar em casa mais um tempo, ok, o que eu vou fazer desse tempo? Eu preciso cuidar da minha família, cuidar do meu marido, né? Fazer com que meu marido tenha vontade de voltar para casa e fazer com que a minha casa seja um lar que os meus filhos se sintam seguros e felizes e bem criados. E aí, Deus me mostrou, eu chorava muito porque eu queria voltar a trabalhar e Deus me deu a palavra lá de, acho que é Colossenses, né? Que tudo que fizer, faça como para o Senhor,
porque a recompensa vem dele, né? E ali eu comecei a andar. Então, quando eu me sentia cansada de estar em casa, eu ia para essa palavra. Quando eu me cansava do choro da Nara, porque a Nara nasceu, gente, ela chorou incessantemente até os 6 meses de idade. Eu ia para essa palavra. Quando o Diogo chegava em casa, que eu estava morta de cansada, que eu queria entregar a Nara para ele, para tomar um banho, para fazer nada, eu lembrava que eu tinha um marido para atender, eu andava segundo essa palavra. Passou-se o tempo, enfim, eu andando sobre essa palavra, as coisas foram mais leves. Veio o Benjamin. 2 anos e pouco, 3 anos, veio o Benjamin. Eu disse, Jesus amado, mais um filho. O Benjamin já foi mais difícil, porque a gente queria parar nos 2. Mas a gente entendeu a bênção, né? É bênção, é 5 vezes mais. E ele veio nisso, gente, 5 vezes mais. A criança não para. Ele mudou a nossa vida de cabeça para baixo. Claro, diferente de quando eu tive o Otávio, nós éramos jovenzinhos. A Nara já não foi tão jovem assim, mas ela é calminha. Ela é muito arteira, mas ela é calminha. Agora, o Benjamin... Ele é um ogrinho amoroso. Misericórdia. O Benjamin, assim, ó, com muito amor no coração, eu tô começando a chamar ele de furacãozinho, porque ele é um furacãozinho que traz felicidade pra nós. Ele não faz a gente parar de rir um segundo. Mas cansa, entende? Cansa. E beijoqueiro. E assim, nós já não cozinhamos mais na primeira fervura da vida. Então, passar uma noite inteira acordado de novo... Passar o dia inteiro correndo atrás de uma criança extremamente agitada de novo, mas essa agitação hoje, porque a gente ainda vive esse processo, hoje a gente entende que é bênção, gente. Porque se a gente olha, a gente tem visto cada absurdo, né? Hoje ainda, nós estávamos conversando lá, um pai drogou um filho de 11 meses, está internado lá em Floripa. Enfim, viver esse ministério dentro de casa, gente, não é para quem pode, é para quem entende o propósito de Deus. Ah, mas eu sou mãe solo. Eu entendo. Seja mãe solo, trabalhe sim, porque você é a única, né? É o sustento do seu filho, você mãe, mas não retire do seu filho o direito que ele tem de ter a tua presença. É isso que eu deixo para as mães solos de hoje. A gente entende. Então, assim, pastora, você só fica em casa? Não, eu não só fico em casa, eu estou em casa. Porque as pessoas falam, só fica em casa. Não, não só. Eu estou, né? E a gente entende que é o único lugar que hoje uma mulher pode estar sem precisar fazer para ter é a casa. Na minha casa eu já sou. Eu não preciso fazer nada para isso. Então, eu estudei para ser advogada. Eu precisei fazer alguma coisa para me tornar advogada. Cheguei a me tornar advogada? Não, porque eu me tornei mãe. E eu aceitei esse propósito de Deus na minha vida. Eu me tornei esposa e eu aceitei esse propósito de Deus na minha vida. Hoje, para mim, carregar esse chamado é muito mais fácil. Porque eu tive um homem que se posicionou e que disse assim, a responsabilidade é minha, né? Então, além de eu aceitar esse propósito de Deus na minha vida, eu tive uma pessoa que aceitou junto comigo. Eu vou fazer isso para tu fazer isso. Eu vou andar por esse caminho para tu poder andar por esse caminho. E o caminho que o Diogo leva trabalhando, cuidando da casa, sustentando a casa, eu levo cuidando da casa, criando os nossos filhos, né? E vai nos levar para um só caminho, né? Que é a união da nossa família, que é a nossa família nos caminhos do Senhor. É lógico que vai chegar o dia que eles vão ter as escolhas deles, mas hoje se fala muito, 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 porque tá muito assim, exposto a parte da mulher voltar para casa e cuidar dos filhos, cuidar da casa. Mas o voltar da casa não significa que você precisa parar de trabalhar. Né? Eu acho que algumas mulheres se ofendem por causa disso. Volta para tua casa, cuida da tua casa. Porque é algo que meu pai passou para mim. Tu trabalhou, tu estudou, tu pode trabalhar fora. Trabalha fora, mas não negligencia a tua casa. Porque o propósito da mulher é a casa. Então, se tu consegue conciliar cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido e trabalhar fora, faça. Nada te impede. Agora, se para trabalhar fora tu precisa negligenciar os cuidados dos teus filhos, né? Terceirizar os cuidados do teu filho, porque hoje a gente vai para a igreja e pensa que a escolinha tem que resolver o problema dos nossos filhos, né? A escola bíblica dominical vai dar destino espiritual para os nossos filhos. O colégio, né, vai dar um destino profissional para os nossos filhos. Gente, não. Essa obrigação é nossa. E isso o Diogo agarrou e eu também. Então, assim, o meu pai sempre falava, quer trabalhar, trabalha. Tu estudou para isso, amém, mas não negligencia a tua casa. Então, quando eu aconselho mulheres que estão, né, nessa loucura, eu sempre falo assim, a mulher pode trabalhar fora? Pode, mas não tem que.
O homem pode ajudar a mulher a cuidar de casa? Pode, mas não tem que. A casa nós cuidamos. O homem pode ajudar? Pode. Eu posso trabalhar fora? Posso, mas a minha prioridade é a minha casa. Amém. Amém. Amém, meu amor. É isso aí. Eu acho que tudo o que foi falado aqui, né? De alguma forma, sempre... Claro que foi bem resumido, né, amor? Bastante. Senão não dá tempo. Já estou passando do meu limite. A gente teve uma história muito intensa, gente, sabe? Eu acho que é por isso que hoje a gente tá há 20 anos casado, né? Para muitos isso é quase que um milagre, porque... Na realidade, gente, a minha vida do jeito que eu levava, eu tinha certeza absoluta que eu não passaria dos 20 anos, né? Como a Kelly falou, que ela contando de como eu era e de como eu sou hoje, realmente é da água pro vinho, né? E Jesus, ele faz isso, né, amor? Ele transforma mesmo, né? Toda a desavença que eu tive com os meus sogros, né? E eu perdi uma mãe, né? Porque não foi uma sogra, né? Ela se tornou uma mãe, ela... É uma saudade que bate, né? Porque ela foi a mulher que muitas vezes, em vez de me julgar, de tudo aquilo que eu tava vivendo, eu nunca mais esqueci daquela cena. Dá tempo de contar? Aí, que uma vez eu cheguei drogado, gente. E ela... Numa recaída, né? Numa recaída, E eu cheguei assim, que eu não queria ver ninguém. Eu só entrei pra debaixo do chuveiro e pelado e ali eu fiquei. E ela invadiu aquele banheiro. E eu disse, tia, eu chamava ela de tia, pelo amor de Deus, tô pelada. E ela entrou dentro do chuveiro comigo e disse, olha pra mim, tu vai levantar a cabeça, tu vai ser um homem, eu acredito em ti, Dioguinho. E eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci daquilo que ela fez na minha vida. Ela me ajudou realmente ali, ela fez até mais do que muitas das vezes... dos meus pais, eles estavam acostumados a lidar com a situação, mas já estavam cansados, né? Não tinham nem mais palavra para me dizer, né? Então, e eu não queria deixar ele entrar dentro de casa. E o meu sogro, diante de tudo aquilo que a gente viveu, ele virou um pai também, né? Hoje a gente tem uma relação, meu Deus, incrível, assim. Então, de tudo que nós vivemos, meu amor, hoje nós temos coisas boas, assim, para contar, né? Esse é um testemunho, né? O que foi ruim é testemunho. Foi um testemunho, mas depois que a gente alcançou Cristo, a gente foi totalmente triturado, moldado de novo, pra gente poder ter a estrutura de ter os nossos filhos hoje, né? Tanto que o Benjamin e a Naara, eles vieram bem depois, porque a gente nunca ia estar preparado para receber eles, né? E hoje a gente seria totalmente diferente. E obrigado, meu amor. Obrigado por você estar hoje cada vez mais forte, me ajudar nas minhas dificuldades, né? De toda hora estar puxando, quando, né, eu tenho aquele negócio, às vezes eu tá meio desanimado, né? E tu vai lá e me dá um jeito de me animar. Às vezes não é o que eu quero escutar. Nunca é. Mas geralmente você tá sempre certa, né? E obrigado por entender essa submissão, né? De nunca foi nada imposto, mas simplesmente posicionamento, e que cada vez Deus abençoe nossa vida, nossa casa, Amém. Nossa família e tudo isso que nós estamos vivendo hoje, que é um processo que a gente sabe que não é fácil, né? De a gente estar estruturando nossos filhos para eles poderem serem flechas, né? Hoje com o mais velho, né? Tentar todos os dias ali batendo, né? Batendo a tecla ali de, cara, olha pro futuro, vamos olhar pra frente, vamos olhar para aquilo que Deus quer pra tua vida, porque a gente não teve isso, né, amor? Não. E a gente tem um entendimento hoje para trazer isso pros nossos filhos. Te amo, minha vida. Eu também. Muito. Que Deus Também. te abençoe muito, a nós. Tem mais alguma coisa pra falar? Eu tenho para falar o seguinte, gente, rapidinho. Nada do que a gente vive hoje a gente vive por acaso, e nada do que aconteceu conosco também foi o acaso. E o tema do Maquir Podcast, né, é trazer à luz aqueles que estão escondidos. Então, de repente, se você ouviu essa história, né, e acha que não tem conserto seu casamento, não tem conserto a sua vida, ou tá infeliz, você que é mulher tá infeliz porque tá só em casa, ande segundo as escrituras, porque nada é por acaso. Claro que quando a gente vive esse processo a gente não gosta, mas depois que passa por ele vem uma luz de que aquilo ali vai ser remédio para outras pessoas.
Então, hoje a gente está aqui não para contar uma história, mas para trazer para vocês que Cristo, ele não mente. Deus, ele não mente. Aquilo que ele falou que ele ia fazer na nossa vida, ele fez, e ele tem feito e ele vai fazer. E a gente crê nisso porque a gente já viveu o sobrenatural de Deus em muitas coisas. É lógico que algumas coisas a gente precisou se posicionar, né? Precisou entender. Restaurar nossa identidade foi primordial. Então, Cristo é o único que pode preencher o seu vazio, que pode trazer conforto onde não tem conforto, que pode trazer esperança onde não há esperança. Então, em vez de você ficar de cabeça baixa perguntando por quê, pergunte, comece a mudar a sua estratégia. Pergunte para Deus, para que eu estou vivendo isso? E peça para Ele, esteja comigo todo o tempo, me mostre o caminho, porque Ele mostra. Ainda que não seja o caminho que a gente queira andar, você andar pelo caminho que Ele te mostra, eu posso garantir para vocês que é muito mais fácil, porque é muito melhor hoje a gente obedecer do que sacrificar. Amém. Te amo, meu amor. Também. Beijo. Te cuida. Me cuida.